Bom, para a palestra magna, de agora à noite, a conferência, vamos convidar o Dr. Carlos Dora. Dr. Carlos Dora é médico, especialista em políticas públicas, saúde global e ambiental, ex-coordenador de saúde pública, determinantes ambientais e sociais do Departamento de Saúde da Organização Mundial de Saúde, professor visitante da Universidade de Colômbia, vai nos falar sobre saúde planetária, as cidades e o sistema de saúde como agentes de transformação. Gostaria de agradecer, doutor Dora, o seu carinho, o seu empenho. Para quem não sabe, ele vem no meio do ano para a gente discutir também como seria o evento, e a sua presença aqui nos mostra que a gente está no caminho certo, e certamente o nosso sucesso depende da sua presença também nos próximos anos, né? Então, o senhor já está, de antemão, convidado também, né, nos próximos anos. Mas muito obrigado pela sua fonte inspiradora, porque o senhor é especial nessa luta que nós temos que desbravar no Rio Grande do Sul e, para que não dizer, para o Brasil. Tenha bondade, doutor. Bom, boa noite, muito obrigado. Eu fico muito lisonjeado e muito satisfeito, especialmente, de voltar a casa, né? Eu saí do Conceição, de Porto Alegre, fiz medicina na URGS, então tem muito a ver com o local, e me dá um grande prazer estar aqui num evento que começou com a grande problemática climática e que passou por um momento de intervalo que foi da cultura e da emoção, que é a música, e eu acho que isso tem um significado especial, porque nós funcionamos com base no nosso conhecimento, mas também com base na liderança que a gente pode ter e na motivação que a gente tem em transformar o ambiente que a gente vive, inclusive a nível de paciente. Eu também fui clínico, saí da medicina geral e comunitária, e das populações. Me dá muito prazer que o grupo esteja levando adiante essas ideias, em parte porque o grupo teve a liderança de criar a medicina geral e comunitária nos anos 80, e que persegue isso, que mantém, que continua e que aprimora, né? que evolui isso. Então, para mim, é um elemento muito importante. E o outro é que nós estamos na associação, né? Da classe, do grupo, que é um dos elementos, eu acho, essenciais, junto com a universidade, de como é que se pode criar transformação. E como é que a classe médica e o grupo de saúde, quem trabalha com saúde, pode contribuir aos grandes desafios de saúde de hoje, que, num momento, era o tabaco, ainda é o tabaco em muitos lugares, mas que se descobriu e que se avançou, e que, nesse momento, são as questões de mudança climática, que são muito importantes, onde existe uma defasagem muito grande entre o conhecimento e a ação. Eu acho que isso é um dos elementos centrais, que a gente vai trabalhar aqui, discutir um pouco, nós começamos já o ano passado, ver como é que se pode, como é que o sistema de saúde, como é que o profissional de saúde e as cidades, porque a gente decidiu trabalhar no nível urbano, pode responder a isso de uma forma muito concreta e operacional. Então, eu vou discorrer algumas, digamos, um pouco do que a gente já começou a conversar, mas enfocar mais sobre o papel do médico, o papel do profissional de saúde e o papel das cidades. Eu vou começar, desculpe, os slides são em inglês, mas foi tudo por causa dos estrangeiros que estão aqui que a gente vai... Eu estou inventando uma explicação aqui. Mas existe muitas desses vínculos entre os determinantes de saúde e a saúde que não são bem conhecidos, que são invisíveis. Eu vou começar falando disso. Depois vou trabalhar um pouco por que a gente tem uma responsabilidade especial em responder a esses desafios, a necessidade de que tenha alguém que, sobretudo no momento que a gente tem tanta fake news,
que existem grupos na sociedade que despertam confiança, que são fonte da confiança para a população, para explicar o que é, quais são os riscos, quais são as soluções. Então, eu acho que os médicos, o profissional de saúde tem um papel muito especial nisso, porque nas enquetes que se compara, por exemplo, o nível de confiança que se tem em político, em mídia, em outras coisas, em geral, o profissional de saúde sempre é muito bem considerado. E entrar mais praticamente o que se poderia ser uma agenda concreta de ação a nível urbano do profissional de saúde. A gente acenou isso ano passado e vamos entrar em mais detalhe. O que se poderia considerar como uma parte do sistema de educação, da saúde, que pode integrar. Além disso, como se pode trabalhar com outros setores da sociedade que têm responsabilidade sobre a poluição, sobre o câmbio climático. E eu vou começar falando, isso em homenagem a Olga Falsetto, porque é saúde mental. E se tem hoje muita evidência de que acesso a áreas verdes produz saúde mental e cria resiliência. Eu não sei qual é o nome em português. É o mesmo. Então, na verdade, ainda que a gente tenha muita evidência disso, nós estamos, inclusive, na OMS, tem um colega que está fazendo um pequeno software de ver quanto a gente investe em áreas verdes, quanto mais dá de saúde mental, e reduzir em uso de hospitalização e de uso de medicamentos. Esse conhecimento não é muito apropriado ainda, é uma coisa que não está muito na utilização. Então, eu vou me aprofundar um pouco nisso, como um dos exemplos. Eu tenho 2 exemplos iniciais dessa falta do vínculo que é invisível no momento entre a saúde e o clima. E um deles é esse, o acesso às áreas verdes. Então, as árvores absorvem, alguns arbustos, a poluição do ar, criam um espaço, digamos, que distancia entre o ruído também e as pessoas, diminui o efeito do esquentamento. Desculpe, o meu português está meio problemático hoje. Das heat islands, das ilhas de calor, que são um produto do clima, e tem, especialmente, onde tem muita evidência nos efeitos psicossociais. E aí eu boto umas fotografias de onde se consegue fazer isso. O primeiro é numa cidade espanhola, o segundo numa cidade chinesa moderna, e o terceiro é um parque. E quando a gente pensa na importância da saúde mental, no fato de que isso é uma grande causa de serviço, uma grande causa de incapacidade, e que, do outro lado, a gente tem evidência de que o planejamento urbano e a forma das cidades e o acesso ao verde tem uma capacidade restauradora, e além de criar também segurança, reduzir outros fatores de risco, como a poluição que a gente está dizendo, o ruído. Então, por que tem essa descontinuidade com o que a gente propõe enquanto medidas de proteção da saúde mental? E isso é um exemplo de um infográfico que eu encontrei numa rede americana. Isso é a OMS, que não fala do acesso às áreas verdes, e a única coisa que tem em relação ao planejamento urbano é melhora na habitação, que é com respeito à temperatura de dentro das casas. Então, apesar de ter muita evidência, ainda não chegou a ser incorporada no arsenal de trabalho do pessoal de saúde, inclusive da Organização Mundial de Saúde. E, como eu estava dizendo, tem essa questão de que áreas verdes dentro da cidade não só protegem a saúde mental das pessoas, mas protegem são parte da adaptação à mudança climática. Então, é um dos mecanismos que se pode usar para proteger dos impactos desses que estava falando, da temperatura. Porque as cidades, em geral, têm uma temperatura que é 6 graus centígrados maior do que as áreas rurais que estão circundando. Então, isso é uma conexão que não está visível no momento, que mais verde numa cidade traz mais saúde mental e adapta para o clima. Então, isso é uma coisa que a gente tem que se apropriar. Exemplo número 1. Então, são os limites do planeta, né? O exemplo número 2 é a poluição do ar, em que causa, no momento,
a estimativa do OMS é 7 milhões de mortes, que é exatamente a mesma número de mortos causados pelo tabaco a nível global. E, no entanto, a gente, graças a muito trabalho da classe de saúde pública, da classe médica, respondeu ao tabaco de uma forma muito eficiente, porque existe uma redução muito grande na maior parte dos países da exposição, e a poluição do ar ainda não está fazendo. E essa foi a razão nós tivemos uma conferência muito grande há poucos dias. Isso aqui, por exemplo, qual é a proporção dos mortos de câncer de pulmão, a mortalidade atribuída, uma estimativa epidemiológica, de infartos do miocárdio e acidentes vasculares cerebrais são atribuídas à poluição do ar. Então, a gente sabe que são 7 milhões, é um número muito importante, e a fisiopatologia bem conhecida é muito parecida da hipertensão, do hipercolesterolemismo. As artérias se inflamam, se engrossam, calcificam. As medidas patológicas, esse é um slide do Paulo Saldiva, que eu já mostrei no ano passado, são muito parecidas ao do tabaco, só que são em nível um pouco mais menor, não tão intenso, mas isso são pulmões que a poluição do ar é respirada por todo mundo, pelos bebês, pelos que não fumam, pelas pessoas mais velhas. Então, como tem uma exposição muito maior, acaba que cria um impacto da mesma magnitude. E isso, então, ao ponto que não está visível ainda, ou que está cada vez mais, mas não era muito visível, é da relação que as causas da poluição do ar são muito parecidas às causas da mudança climática. É a energia suja, é o transporte que não é sustentável, é a queima do lixo, é a queima da floresta, é o desmatamento. Então, é o fertilizante, porque tem muito metano que é produzido pelos fertilizantes, então isso tem uma semelhança muito próxima. E, no entanto, até muito recentemente, não se falava, nas discussões de clima, não se falava de poluição do ar, e nas discussões de poluição do ar não se falava em clima. Então, tem uma conexão forte onde a resposta à poluição do ar, por exemplo, tem benefícios que são muito mais imediatos para a população, e a gente vai discutir um pouquinho isso, que ajudam a motivar uma resposta, porque se pode medir resultado a curto prazo e se pode documentar em impactos da saúde também a curto prazo o efeito das intervenções. Então, esses dois exemplos para ilustrar como isso não é visível e como, se fazendo essa conexão, a gente pode ajudar mais. Como é que se faz a conexão? Eu estou voltando já para o urbano. No lado esquerdo daquele slide, vocês veem as políticas públicas e o resultado das políticas públicas de transporte, de gestão de resíduos, de habitação, então, quanto à eficiência energética e a fonte energética dos domicílios, inclusive, como alguém ilustrava antes, em favelas. Existem exemplos agora, disseram no Brasil, eu conheço os exemplos há alguns anos na África do Sul, de melhorar, de como a melhora do isolamento térmico e da fonte de energia melhora muito a função respiratória e as doenças respiratórias, e o acesso a áreas verdes. Então, isso está no domínio do urbanista, das pessoas que estão definindo políticas urbanas, de transporte, de gestão de resíduos, etc. Elas têm um efeito em que nós tendemos a medir na saúde pública, que são os riscos para a saúde, os riscos mais imediatos, como o risco de acidentes, a poluição do ar mesmo, o ruído, a atividade física, ou a dieta, que são coisas que a gente tende, como profissionais de saúde pública, a gente tende a ver esta parte, mas não necessariamente ligar com a origem nas políticas públicas, e que causam uma série de doenças. Então, a possibilidade de fazer essas conexões, eu acho que está muito dentro do profissional de saúde pública e dentro da classe de profissionais da saúde, que podem gerar esse entendimento de fazer essas conexões com o texto. E a Carmen estava mencionando que uma das áreas de interesse dela, na medicina geral e comunitária do Conceição, é exatamente treinar os residentes a como é que eles podem
identificar o contexto e fazer o vínculo da doença do paciente, do tratamento do paciente, com as situações contextuais. Então, isso foi a recomendação que eu dei o ano passado, que eu acho onde devia ir, que são as estratégias de como é que se pode fazer essa conexão entre o clima e a saúde através das políticas públicas. Eu não vou botar em detalhe, mas o objetivo é ajudar a criar, através do conhecimento dos riscos da saúde, dos determinantes, uma visão do que é uma cidade saudável no futuro. Então, eu acho que pertence e cabe a quem tem esse conhecimento ajudar a criar. Não é que eles vão criar o futuro sozinhos, mas é criar essa visão de futuro que explica o que é quais são os aspectos da saúde, que pode criar a saúde, e o que se pode conseguir através disso. A importância disso é que, quando se trabalha esses conteúdos, esses riscos para a saúde, tem áreas que são muito contentious. Desculpe, existe muita divisão, né? Existe muita disputa. São áreas disputadas. E eu vou usar aqui o exemplo do espaço público. Quem é que tem direito ao espaço público? É o automóvel, em que um carro ocupa muito espaço, é a bicicleta, porque no mesmo espaço pode ter várias bicicletas, é o pedestre, é o transporte público. Então, o outro exemplo é a cidade de Paris, em que a prefeita, Anne Hidalgo, resolveu. Isso aí o que vocês estão vendo era uma autoestrada, alta velocidade no centro de Paris, que ficava do lado do rio Sena. O que ela fez há uns 2 anos atrás, com base na informação da saúde, do risco de acidente de tráfego, de poluição do ar, etc., ruído, ela resolveu fechar essas ruas para o tráfego e investir mais em transporte público e pistas cicláveis. Então, isso criou para a Ana um problema muito grande. Eu digo Ana porque a gente vai lá seguido para defendê-la, porque faz muito bem para a saúde da população. Mas ela tem muito litígio legal, a associação dos automobilistas e tal, o interesse da indústria dos carros. Então, essa fotografia de baixo fui eu que tirei. Eu estava assistindo jazz aí, foi uma beleza. E saber que aquele túnel era usado para automóveis. Então, quer dizer, o que se pode criar dentro de uma cidade, o que pode fazer um prefeito, o que pode fazer um apoio, porque ela tem um apoio muito grande, a Associação de Vilas Saudáveis da França é uma associação muito forte e muito bem organizada, com muito entendimento de políticas públicas e muito articulada com o pessoal de urbanismo. Então, isso eu acho que propiciou a que a Ana se manifestasse. Ela está liderando agora um observatório global que é uma questão que a gente vai conversar um pouco amanhã, em que eu estou envolvido na parte científica. Mas é um elemento muito importante, porque mudar o contexto urbano, mudar determinante social, não é todo mundo que vai estar contente. Assim como a indústria do tabaco não estava contente com as medidas contra o tabaco, né? Então, vai ter os que vão ganhar, vão ter os que vão perder. Então, quem sabe das diferenças sociais, dos impactos da saúde, dos determinantes, então tem a responsabilidade de colocar isso na roda de uma forma que seja que convença a quem está tomando decisão e que possa defender a prefeita, o urbanista, se for levado à justiça. Eu tenho um outro exemplo nesse sentido. Então, o quadro, eu acho que é esse. Como é que a gente pode, já que nós detemos esta evidência, que é uma evidência que pode ser usada na corte, pode ser usada pelo sistema judiciário, que pode ser usada pela sociedade civil e que pode ser incorporada por muitos grupos da sociedade. Então, como é que a gente poderia disseminar, compartilhar, dividir essa evidência e auxiliar a outros grupos a usarem isso de uma forma que gere essa mudança social que a gente quer para uma visão de uma cidade que é mais saudável no futuro. Então, as políticas públicas são a base disso. A gente falou do ano passado já das políticas de transporte, que transporte público, andar de bicicleta, caminhar, ter espaço seguro para isso é um elemento muito importante que produz muita saúde. Uma outra forma de dizer isso é fazer estudos demonstrando quanto as doenças não transmissíveis poderiam ser
evitadas se houvesse menos exposição à poluição do ar devido ao tráfego. Isso é um exemplo europeu, a FECOM, em que eles fizeram essa modelização em várias cidades europeias. Então, apresento isso. É uma outra forma de apresentar a mesma coisa. Uma outra forma é se existe uma medida, que no caso aqui é as Low Emission Zones, que é as zonas da cidade em que só entram carros limpos, que não pode entrar diesel, que tem uma redução do tráfego e, sobretudo, do tráfego poluente. Então, tem muitas cidades que fizeram isso, Londres é uma, Estocolmo, então tem vários exemplos. Então, documentar isso do ponto de vista da saúde e mostrar a evidência é uma das maneiras que nós podemos contribuir, a evidência das intervenções. Isso aqui é uma outra maneira, só descrever cenários de uma cidade, isso é Florença, em que, isso aí são cenários de ruído, em que também foi uma disputa judicial, em que a comunidade queria criar mais transporte público, a associação dos carros, dos automobilistas, levou a municipalidade à corte, ao juízo, e o juiz usou essa evidência, que é de um estudo que a OMS, na verdade, estava envolvido, para dar ganho de causa à municipalidade, porque com base ao benefício social, etc. A outra maneira é poder entender os outros setores e quais são as preocupações que eles têm, para poder trabalhar com eles de uma forma em que a história de entender o contexto. Se tem gente que está poluindo, como é que a gente consegue entender as preocupações deles para poder ver onde é que entra a questão da saúde, como é que a saúde pode ajudar? Aí é só a questão... gente de transporte se preocupa com congestão do tráfego. Se você olha em qualquer cidade do mundo, isso é uma das preocupações muito grandes, porque causa um custo externo muito, que é a preocupação principal do transporte. Então, por casualidade, o transporte público, o andar de bicicleta e andar a pé, usa muito menos espaço e ajuda a congestão. Então, a gente tem que poder utilizar os benefícios da saúde e o que usa menos de serviço de saúde, o que causa mais saúde, com as medidas de congestão. Então, em termos de comunicação, que a gente estava falando antes, é a emoção, mas é também o interesse do outro. Onde é que estão os interesses do outro? Como é que a gente pode se aliar e criar vínculos? As questões de habitação, que eu já tinha mencionado, a questão de comida é muito importante, por caso de que tem vínculo que estava sendo falado no relatório, no countdown do Lancet, que a produção do metano é uma das grandes causas de poluição do ar, por um lado. É a maior causa de poluição do ar na Europa, por exemplo. É metano dos fertilizantes e do uso do esterco e tal. Na Europa é a principal causa de poluição do ar, mas é também uma grande causa de mudança climática. Então, no urbano, tem uma série de elementos em que ajudam a saúde. Eu não vou ler todos, porque eu acho que está ficando comprido. Mas o que a gente pode ajudar é criar essas trajetórias e descrever essas trajetórias de como é que o determinante, seja do transporte, da energia, da habitação, chega a causar saúde ou doença. Que, inclusive, tem um paralelo dentro dos objetivos do milênio e que são importantes para muita gente, não sei se aqui no Brasil são importantes ou não, mas em que existem esses vínculos e a gente tem essa responsabilidade, essa possibilidade de ilustrar. A outra coisa é trabalhar com sociedade civil que está usando, nesse caso aqui são medidores portáteis de poluição do ar, sociedade civil, o governo do Nepal não contava qual é o nível da poluição do ar, a sociedade civil comprou uns aparelhinhos portáteis, que agora custam muito barato, se aliou a uns cientistas que tinham acesso a equipamentos bons para fazer a comparação da qualidade das medidas e ajustá-lo, as medidas. E então eles se aliaram à imprensa e estão publicando todos os dias. Então isso criou um debate social que diferenciou, que mudou. Não é que não se sabia quanto era de poluição, agora se sabe, e se está acompanhando o que está acontecendo. Então, muitas vezes, não é só
o setor saúde fazer, mas o setor saúde ajudar e equipar a sociedade civil a tomar, a incorporar esses elementos e poder estar informada de uma forma científica adequada. E essa é a campanha da Breathe Life que a gente fez exatamente pela preocupação que a gente discutia antes na questão climática, porque a gente tem conhecimento, mas como é que a gente comunica, né? Como é que vincula com a emoção? E tem gente que que entende disso. E eu acho que os resultados são muito úteis. Está tudo na internet, em várias línguas. Espanhol sei que tem, não sei, tem 6 línguas que são as línguas da ONU. Tem filme, tem infographic, tem muita coisa, tem muita história e é muito bonito. Então eu recomendo aqui como uma dos... Isso eu não vou apresentar. Voltando então para as cidades, a primeira coisa que vem em geral a pergunta, e eu vou terminar aqui, é: mas tem cidades saudáveis, né? Então será que o que a gente quer é uma cidade saudável? Será que já existe isso? Será que a gente está inventando uma outra coisa? Então eu vou falar rapidamente que tem muitas iniciativas de cidades, algumas delas estão representadas aí, elas estão representadas nesse gráfico de uma forma assim que, tem muitas que se apegam ao aspecto técnico, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, essa é boa política, aqui tem evidência, então está em cima do gráfico. Outras estão mais vinculadas no social, que estão mais embaixo, sem tanto um aspecto de técnico. Outras estão focando mais no aspecto de networking, de redes, que estão mais para o lado direito, e outras mais da governança ao nível do governo mesmo, top-down. Então, só para dizer que tem muitos modelos e que a gente tem que ver aonde as cidades saudáveis da OMS é mais técnica e mais ao nível de governo. Então, tem outras que têm outras experiências. Eu acho que a gente vai explicar aqui o que então são as cidades saudáveis. Não são o local onde a gente vai implementar políticas verticais, são mais como é que um espaço em que a gente vai criar alianças e o setor saúde vai poder contribuir para essas alianças e trabalhar junto com esses outros parceiros. Então, tem uma série de... Isso é a história das cidades saudáveis, eu não vou descrever. E eu vou explicar o que a gente está fazendo, que eu acho que na outra vez eu não cheguei a explicar, como é que a gente está trabalhando isso em 6 passos, de como é que a gente trabalha com uma cidade, sendo o setor saúde. O primeiro passo é entender quem é a cidade e quais são os parceiros, quais são as políticas que estão sendo implementadas e quais são os grupos de interesse dentro dessa cidade. Porque fazer qualquer análise sem entender quem são esses, quem são os outros, eu acho que a gente corre o risco de ficar pontificando ou falando entre os amigos, em gente que já está convencida, que é um problema. Porque a mudança tem que ocorrer nos outros setores, então a gente tem que entender os outros setores. Então, a primeira etapa, isso está sendo implementado em alguns lugares e com bons resultados, é fazer uma análise dos grupos de interesse, uma análise das políticas, uma análise da história. Porque muitas vezes você pode chegar com uma proposta de, olha, nessas cidades vamos criar um sistema de transporte BRT. Mas os caras já estão tentando implementar BRT há 8 anos e não conseguiram. Então, a gente tem que saber por que não conseguiu e como é que... quais são as razões que eles dão, o entendimento deles, para poder ver quais são as possíveis soluções e quais são as oportunidades nesse local específico, nesse contexto específico. Então, começar pela base, entendimento do que está acontecendo nos outros setores. O segundo é como é que a gente, no setor saúde, pode se equipar. Porque entender que os outros setores estão causando isso e tal, mas quais são as alternativas, o que se pode fazer? Então, especificamente o setor saúde pode contribuir? E como é que o setor saúde pode se equipar para responder esse tipo de desafio? A gente é muito bem equipado para fazer cirurgia, para dar atendimento psiquiátrico, para dar atendimento como clínico geral, mas esse trabalho de prevenção e trabalhar com os outros setores não é uma coisa que seja tão disseminada. Então, esse entendimento é uma coisa que exige treinamento. E quais são os instrumentos que, então, esses profissionais podem usar?
Basicamente, a nível para entender o contexto de políticas públicas, é a avaliação de impacto na saúde, tem metodologias bem definidas, inclusive com estima de custos externos e tal, com o uso da economia, que é uma coisa que se treina. Eu faço muito treinamento disso. A gente vai, fica uma semana, treina um grupo, tem grupos mais avançados. Isso é uma coisa que existe, que é um instrumento útil e muito fácil de utilização. O terceiro é, dentro da avaliação de impacto, criar cenários para o futuro. Se Porto Alegre fosse gerir o seu lixo, vamos dizer, eu não sei como é que gere o lixo aqui, de umas formas A, B ou C, o que Porto Alegre poderia ganhar em termos de saúde, em termos de clima, em termos de redução de custos, tanto para o setor de gestão de resíduos, quanto para custos para a saúde, ao nível do indivíduo, quanto eles gastam, ao nível do setor saúde, quanto está gastando. Então, essa capacidade de olhar o futuro que a gente tem, métodos epidemiológicos, aqui são conhecidos, alguns setores se têm métodos melhores que outros, mas que não é utilizada a largo prazo. Então, ter um grupo de profissionais de saúde que saiba usar esses recursos e esses instrumentos e criar essas análises de cenário é uma coisa muito operacional e muito prática. E que eu saiba, não existe muito treinamento desse tipo de coisa. Então, a metodologia de avaliação de impacto na saúde, esse é um exemplo de São Paulo, que eu creio que mostrei para vocês, é que se São Paulo, com relação a transporte, são cenários, são 4 cenários. O esquerdo se São Paulo fosse como Londres, se São Paulo fosse toda como Califórnia, se fosse como o centro de São Paulo, então o que causaria em termos de poluição, de acidentes de tráfego e de exercício físico? Então, esses 4 cenários mostram quadros muito diferentes. Se a gente fosse olhar unicamente a um dos riscos, a gente teria uma conclusão. Se a gente olha os vários riscos de uma forma integrada, que é isso que o modelo oferece, então, estatisticamente, a gente consegue botar tudo junto, então a gente consegue dar uma visão mais clara. Então, São Paulo 2040, em que existem as melhoras maiores, São Paulo como se fosse o centro, uma cidade compacta, como se fosse o centro de São Paulo. Uma cidade compacta, em que tem muito pedestre, em que tem muito transporte público, em que o acesso das pessoas é fácil. Então, é um modelo. Então, isso consegue visualizar e dar elementos para quem está fazendo planejamento urbano para entender que não é só um risco ou outro, que são vários riscos, e o que se poderia criar no futuro, potencialmente. O outro elemento que a gente estava conversando antes também é a questão da comunicação. E isso não é um afterthought, não é uma coisa que se pensa depois, é uma coisa que se tem planejado no futuro, desde o princípio, assim como a identificação dos grupos de interesses, das políticas públicas que já existem e das possibilidades. Porque isso tem que fazer parte da análise técnica e do conhecimento de quais são os riscos e quais são as respostas. Então, em geral, eu acho que eu acabei, no meu programa na OMS, investindo 1/3 dos recursos na parte de comunicação. Porque se a gente não consegue fazer isso bem, o resto do trabalho não fica... Eu acho que estou seguro que o GHC tem uma estratégia de marketing, né? Acho que se investe nisso. Na parte de saúde pública e na parte da gestão da mudança climática, dos riscos determinantes, eu acho que a gente não tem tanto investimento quanto seria necessário na parte de como se... Não é só comunicação, como dizer daqui de dentro para fora, mas entender e escutar os outros e poder engajar com grupos de interesse para que eles possam comprar essa agenda, entender as razões e se vincular numa resposta que é uma resposta da sociedade inteira. E o último elemento, eu termino aqui, é uma coisa que nós temos muito, que é dados. O setor saúde é muito mais rico de dados do que os outros setores. A gente tem muito mais informação que o meio ambiente, que muitos dos outros setores econômicos. E a gente não está usando isso ainda, a gente tem muita capacidade de vigilância epidemiológica, mas não vinculando com os dados dos outros setores. Então, para poder
E isso é uma coisa que também não é um esforço enorme. E é isso que a gente vai conversar um pouco amanhã, que a Anne Hidalgo está tentando, se as cidades poderiam criar uma aliança de cidades que possa fazer isso, de vincular a informação dos determinantes dos setores, o que está acontecendo, as políticas e as medidas, a resposta da sociedade em termos de entendimento, comportamentos, percepções, etc., e ações e resultados. Resultados enquanto riscos para a saúde, que a gente mede muitos, e impactos na saúde, que a gente mede muito, e que a gente tem bastante mortalidade, morbidade, uso de serviços, etc. Então, é tentar usar o arsenal que a gente tem, a capacidade que a gente tem de vigilância, num sentido de entender os determinantes, inclusive os determinantes globais, em como é que eles causam saúde e doença num contexto específico. E poder contar essa história, criar narrativas que possam engajar as pessoas no entendimento. E eu acho que a narrativa daí pode ter vários desdobramentos. Pode ser uma narrativa mais racional, de ciência, de entendimento da saúde pública, mas eu acho que também tem esses desdobramentos, como é que a ficção, que eu gostei muito, que a Mayara mencionou, que ela está envolvida nisso, pode descrever essa problemática de uma outra forma. Como é que a música, como é que o teatro, como é que o visual. Tem muitas cidades que fazem laboratórios de visão do futuro que engaja muita gente, artistas, urbanistas e tal. Então, poder experimentar, com o nosso conhecimento de saúde pública, integrando com outras pessoas, com outros grupos. Então, eu acho que daqui, em termos de como levar isso adiante, por exemplo, uma coisa que eu estou tendo demanda hoje é de escolas de urbanismo que querem entender de saúde. Então, um lugar surpreendente, Beirute, né? Beirute tem tanto problema, tem tanto migrante, mas eles estão interessados nisso. Então, de como é que o urbanismo, o desenvolvimento urbano pode ser? Então, eles pediram, mesma coisa, dentro da Suíça, a melhor escola da Suíça de tecnologia, é o MIT da Suíça, chama IPFL, a mesma coisa, a escola de urbanismo está interessada em como é que eles podem integrar, quem eles têm que chamar. Então, de repente, pode ser uma atividade mesmo da associação médica de se fazer um vínculo com a associação de arquitetura, de urbanismo, de política, ou gente mais de áreas sociais, que entende transformação social e que estão mais, quem sabe, vinculados muitas vezes a questões de violência, questões de exclusão social, sem necessariamente ver esse vínculo com a mudança climática e com a saúde. Era isso que eu tinha de compartilhar com vocês. E, de novo, é um prazer escutar e gostaria, se tiver uma discussão agora, melhor, se não, pode ser também amanhã durante o dia. Muito obrigado. Eu não sei se a gente ainda tem um tempinho, depois nós vamos recebê-los, tem um coquetel na cobertura para recebê-los. Alguém tem alguma pergunta para o professor Dora? Uma breve pergunta. Prometo ser bem breve. O meu irmão, na França, em Paris, ele me falou alguma coisa sobre prescrição social, né? Tipo, prescrever uma bicicleta para um paciente e receber uma bicicleta pelo SUS, né? Enfim, coisas desse tipo de iniciativa. Eu acho que isso é uma ideia muito boa. Tem que ter pista ciclável, né? Senão tu bota. Então tem que ter um mínimo de segurança. Então eu acho que as coisas têm que vir de mais de um lado. Mas eu acho que eu concordo plenamente que o médico tem que poder prescrever tanto para o paciente quanto para a comunidade. E tem coisas que são prescrevíveis e que a gente não prescreve. Como, por exemplo, com o Alan, a gente está trabalhando questões de energia doméstica e tal. Muita gente que usa lenha, que liga a lareira, que tem e isso causa um risco muito grande. E não sabe disso.
frequentemente tu trata a doença do coração, ou insuficiência respiratória, ou que seja, uma infecção, sem olhar para esse lado. Então, tem uma parte que eu acho que tem que ver com o clínico, de entender mais esses determinantes, esses fatores de risco, e a outra parte de vincular esse risco com o meio ambiente maior, né? Tem que ter pista ciclável, tem que ter propriedade. A criança para ir para a escola, a gente sabe que tem o desenvolvimento cognitivo, uma parte importante é a criança poder brincar sozinha, na rua, sem uma supervisão muito, sem estar controlada todo o tempo, poder ir para a escola, quem sabe, num ambiente que não tem poluição do ar, que não tem risco de acidente, que não tem ruído e tal. Estar numa escola que não tem esses... Então, a visão, qual é uma cidade que seria boa para a criança, para o desenvolvimento intelectual, emocional e físico das crianças, pode ser uma maneira de pensar a cidade, mas a gente tem que ver, aconselhar os pais, mas também a escola, mas também a comunidade, os outros elementos. Então, eu acho que a medicina de família tem um pouco essa vocação desde o princípio. Ainda que trabalhe a parte clínica, se sabe que existe um contexto. Eu acho que não se trabalhou muito a questão das políticas públicas maiores, como a infraestrutura, etc., mas eu vejo isso como uma possibilidade. E que, ademais disso, eu acho que a medicina de família pode criar o exemplo disso, porque eu acho que está muito madura esse conhecimento, o que está faltando é a implementação muito operacional. Então, eu vejo como dos elementos possíveis. Doutora Adriana. Doutor Carlos, parabéns. Obrigado pela oportunidade de ter assistido o senhor. Eu acho que, como a mim, eu acho que mais pessoas, a gente saiu um pouquinho da zona de conforto hoje. O que pode fazer diferente? E o senhor deu vários exemplos aí de cidades, de ramos empresariais. Há 5 anos atrás, um grupo de hospitais aqui de Porto Alegre, onde o GHC faz parte, se reuniu para atender a um item, e a gente constituiu uma lavanderia onde tem tratamento da água e atendimento 100% da legislação. Isso foi por quê? Existia uma oportunidade de mercado, sim, mas por trás tem toda uma questão de sustentabilidade também do tratamento de água e ajudar o município, que os hospitais estavam com um problema bastante sério. E isso nós estamos levando bastante a sério, os sócios, e tentando ampliar, porque a gente enxerga que este ramo, lavanderia, não tem um atendimento à legislação e tem uma poluição bastante grande, com os químicos no tratamento, por não tratar a água que utiliza. O senhor colocou muito de treinamento, como é que cada um dos ramos também pode ajudar. Eu acho que, quando a gente fala de vulneráveis, dar oportunidade de trabalho, ajudar na educação e transformar isso. E eu vejo que a gente tem uma pequena sementinha que a gente pode aprofundar aí também. Tem a questão que o senhor explorou muito bem da epidemiologia. Eu acho que a gente tem uma ferramenta tão grande na mão e a gente explora muito pouco ela, né? Nem isoladamente, nem em conjunto com grupos de hospitais. Eu acho que isso dá... Vou levar até para o Sindiospa, aqui o próprio CREMERS, o que podemos fazer em conjunto para explorar esse dado tão importante que a gente tem na mão e vai ajudar muito a questão da saúde. E o senhor falou num item também, sustentabilidade. Se a gente pudesse ter formas de diminuir os custos nas construções, casas, a parte comercial, exemplo, hospital, nós estamos construindo um hospital de oncologia, onde ele tem, o projeto é sustentável, questão de energia, água e tudo mais. Mas isso tem um custo, um valor bastante elevado. Claro que tem custo agregado no retorno e tudo mais, mas muito ainda pouco se faz pelo valor de implantação desses projetos.
Mas aqui eu acho que hoje, amanhã, a gente vai ter a oportunidade de conversar mais, mas o senhor realmente conseguiu me tirar da zona de conforto e talvez fazer algo diferente e um pouco a mais. Muito obrigada. Ótimo. Obrigado a você. A minha reação imediata é que eu acho que os hospitais têm um papel muito importante, porque a ideia de poder fazer em casa e de poder ter... É como um indivíduo, né? O pessoal é político. A gente não pode pregar uma coisa fora e fazer outra coisa dentro de casa, né? Ou pessoalmente. Então, eu acho que os hospitais têm, e eu não falei disso, mas a gente tem todo um modelo de como é que o hospital pode ser saudável também no sentido de ambientalmente cuidar da saúde através do meio ambiente. Eu acho que é uma coisa que se pode criar um label, que pode se criar uma maneira de documentar isso, de dar valor ao fato de que o hospital está investindo nessas coisas. Eu acho que existem mecanismos para isso. Então, e a liderança, eu acho que é um outro elemento muito importante, porque eu não me esqueço que o Conceição inventou a medicina de família, né? Existia um modelo que era do Murialdo, então, que era muito diferente. Então, se inventou uma coisa nova. O fato de que se pode criar isso, existe a capacidade de fazer isso, eu acho que isso é uma coisa que não é neglijável, é muito importante. Dr. Carlos Dora, muito agradecido pela sua apresentação, me inspirou muito. Eu estou fazendo parte de um movimento aqui no Brasil para a gente trazer uma área de atuação que visa ativar um dos determinantes sociais, um dos determinantes da doença, que é o estilo de vida. A gente sabe que tem os determinantes socioambientais, mas a gente vê o potencial que existe na própria população no momento que os fatores determinantes, tanto da saúde dos indivíduos quanto do ambiente, a partir do seu estilo de consumo, é a população, é o comportamento populacional. Queria ver nessas abordagens como que a gente pode, exatamente além daquela questão da narrativa, conseguir um engajamento para ter, a partir da saúde pública, da medicina de família e a própria classe médica, ver o potencial de a gente ativar mais uma economia de saúde, não uma economia de doença. Porque ainda o nosso sistema, a gente ainda ganha dinheiro com a doença. Existe um retorno do investimento nas abordagens que a gente trata a doença, e que sempre vai ser uma necessidade. Mas, pensando em cultura da sociedade, desenvolver o engajamento da população para a saúde, né, para gerar uma economia de saúde. Como é que está sendo visto nessas propostas aí de cidades? Eu acho que a ideia básica é de criar demanda, é o que tu está dizendo, né? E eu acho que a gente tem, tanto a nível de clínica, de interação com os pacientes, com as famílias, quanto com as comunidades, quanto com a sociedade em geral, a responsabilidade de criar essa demanda. Eu acho que essa informação pode, veiculada da forma apropriada, gerar uma demanda por políticas públicas em que isso, então, se possa investir, por exemplo, que os custos externos para a saúde, inclusive, não são contabilizados, né, quando se produz poluição, etc. Então, a questão de poder internalizar esses custos e poder criar mecanismos financeiros de apoio, seja de estímulo fiscal, de alguma forma, é uma coisa que tem que se colocar. Tem que também se criar o dado para isso, né? Olha, se faz isso, acontece aquilo, esses são os custos externos, aqui que se poderia, quanto se poderia evitar esses custos externos, se faz A, B ou C. Então, para mim, isso é gerar demanda por esse tipo de sociedade que previne também, e não só que responde. A gente precisa da sociedade que responde. Todo mundo precisa de médico, de hospital, não tem dúvida. Mas a gente precisa, ademais disso, de outras coisas que não estão lá. Então, eu acho que uma parte desse trabalho, e por isso eu insisti tanto na comunicação, é de demanda, de criar demanda. Bom, boa noite, eu sou o JB, sou de Gravataí, do presidente do Conselho Municipal de Saúde da cidade lá, e também funcionário público da Prefeitura Municipal de Gravataí. E, pegando o Gravataí como um exemplo, que foi uma cidade que cresce aqui ao lado de Porto Alegre, como uma cidade dormitório, sem nenhum planejamento, e fui responsável, o ano passado, por fazer uma contagem dos imóveis, de fazer um mapeamento todo para a questão do controle das endemias.
e a gente percebe que tem muitas áreas assim que simplesmente as pessoas vão entrando e invadindo, não tem nenhum planejamento. E o que é pior, a gente encontra locais como esse, que eram para ser áreas verdes, que foram invadidos e não foi feito nenhum sistema de tratamento, assim, a 3, 4 quadras do centro da cidade, né? Então, ou seja, esse planejamento essa questão do urbanística, né, os urbanizadores aí vão ter dor de cabeça bem grande, mas ao mesmo tempo a gente vê que cidades como Paris, por exemplo, que nasceram sobre uma outra demanda que não era de veículos também, mas se transformaram e agora estão tentando retomar outros caminhos, acho que tem saída. Mas, e também vindo junto ao que a doutora Maiara falou antes, a respeito do Aedes aegypti, por exemplo, que foi um mosquito que se ambientou nas cidades, porque também foi feito ao contrário, foram invadindo a área, foram terminando as áreas deles, tanto o Albopictus também, que ele ainda é considerado selvagem, mas já está muito presente nas cidades também, trazendo a febre amarela e outras doenças, tipo Zika e chikungunya, junto com o Aedes aegypti. As cidades, na questão do investimento em transportes alternativos, quando eu morava aqui em Porto Alegre, por exemplo, eu nunca precisei ter um carro, não era nem uma vontade disso, era bicicleta e transporte público que me satisfazia tranquilamente. Ao me mudar para Gravataí, há uns 12 anos atrás, foi quase que tipo assim, quase que uma obrigação ter que ter um veículo para poder me locomover daquela cidade e sair de algumas coisas. Quer dizer, também tem muito disso, né? Esse é um problema que eu não consegui me adaptar, apesar de estar há 12 anos naquele município, né? Tens absolutamente razão. Eu acho que tem uma... Desculpe. Não pode falar, não. Depois só a última pergunta para a gente poder encerrar, mas pode responder. Eu acho que isso é uma questão central. O que vai acontecer é que tem muitas cidades que estão gridlocked, né? que não se conseguem mover porque tem muito tráfego, as ruas não podem crescer. Uma vez criou. Então, eu acho que a ideia de quais são as alternativas e poder visualizar dentro do contexto de Gravataí, por exemplo, pegar esses instrumentos, esses modelos de transporte e ver o que poderia ser, ajudar a ver que existem alternativas e o que poderia ocasionar essas alternativas, é uma coisa que eu acho que pode ser feita, incluindo a saúde e o pessoal do transporte ou do urbanismo. Só o fato de apresentar isso para as cidades de uma forma que visualmente seja atraente, que estime o impacto na saúde, eu acho que existem maneiras de colocar isso que não foram experimentadas. Ou não foram experimentadas em Gravataí, pelo que tu dissesse. Mas tem lugares que isso está sendo feito. Tem uns laboratórios da Colômbia, estou trabalhando com eles, tem 13 laboratórios em grandes cidades do mundo que estão se utilizando tanto para mais para a parte do urbanismo para a saúde, mas a saúde está começando a se integrar. E um dos exemplos, eu acho, que são das cidades europeias que mudaram muito nos últimos 20 anos, em que não existia nenhum respeito para o ciclista, a não ser na Holanda, em alguns poucos lugares, e agora a cultura mudou muito, através de demanda. Então, existe uma expectativa de que uma cidade boa é uma cidade em que se possa andar bem, que tenha espaço público, etc. Então, essas coisas mudam também. Que tu pode transformar o uso de um espaço que é para uma coisa para outra coisa. Última pergunta, Júlio. Vou ser bem breve. Boa noite, Dora. Obrigado por ter vindo mais uma vez aqui no nosso evento e uma fala bastante instigante e provocante. Então, entrando nessa linha, a questão das cidades saudáveis e pensando na questão da sustentabilidade, e que aí fiquei pensando, né, que, por exemplo, cidades como as nossas no Brasil, Porto Alegre especialmente, né, se nós estaríamos nas mesmas condições de implementar políticas e projetos de cidades saudáveis como cidades europeias, por exemplo, que têm demandas sociais bastante diferentes da nossa realidade brasileira. Então, nós temos demandas por saneamento básico, por lixo, por saúde, que em cidades, em países mais desenvolvidos, já estão no outro estágio mais elevado, digamos assim, até de cidadania. Então, talvez a pauta da sustentabilidade seja uma coisa mais
premente, seja mais uma demanda social muito mais forte do que é aqui. Um outro exemplo que eu queria colocar é que, por exemplo, a questão das ciclovias, né, aqui em Porto Alegre, foi parte de uma demanda social, enfim, toda uma questão de disputa também na própria sociedade, a questão do carro, esses espaços, né, e se conseguiu ciclovias e tal. E lá um belo dia eu comprei bicicleta para mim, para minha filha, toda a família inteira. Aí nós resolvemos andar de bicicleta. Primeiro, assim, tivemos sorte de escapar de atropelamento, porque assim, na primeira sinaleira verde para nós, um carro passou, eu agarrei minha filha na bicicleta e quase foi atropelado. Primeira questão, quer dizer, como é que se dá essa relação de quem quer uma cidade mais saudável, enquanto tem outros que vivem, né, no mundo de pura violência. E aí, na volta do passeio de bicicleta, eu fui assoar o nariz e fiquei estarrecido, que saiu preto. Quer dizer, então eu, por um lado, vivenciando a possibilidade de ter uma vida mais saudável e tal, e, por outro, respirando uma poluição tremenda. Resumo da história, eu não saí mais de bicicleta. Entende? Então, como conciliar esses mundos tão diferentes e quando tem projetos, a gente se depara com essa situação de dificuldade, quer dizer, no dia a dia. Olha, o ano que vem a gente vai convidar o prefeito de Tirana, na Albânia. A Albânia é um país muito pobre, muito precário na Europa, e eu trouxe ele para a reunião de poluição do ar. A gente tem uma sessão de crianças. O que esse carinha é um cara jovem, um prefeito jovem, só falar de liderança, né? Ele botou as crianças a gerirem a cidade um dia ou 2 dias por ano, mas eles seguem as decisões que as crianças tomam. E ele criou obviamente um cara muito inteligente, muito esperto. Então ele começou a criar uma cidade para crianças como uma maneira de melhorar a cidade e convencer os pais. E ele perguntava assim para os pais: quanto dinheiro você gasta no seu carro por ano? Eu gasto 35 mil do dinheiro deles lá. E quanto você gasta com o seu filho por ano? Eu gasto 12. Então, será que você não tem que investir? Ele tem uma longa apresentação, tem vários elementos que ele fez, de como usar o espaço, de justificar as mudanças em função das crianças, que é uma pessoa muito criativa. Só para te dizer que eu acho que a Europa não é tão privilegiada, eu acho que tem muita gente, e dentro da Europa tem muita gente que tem situações muito difíceis, de tráfego e tal, e tem outras cidades que avançaram muito. Então, eu acho que tem que ver com liderança, tem que ver com o entendimento da população e com a demanda, e eu acho que tem que ir junto à decisão, tanto da política pública com a decisão individual. Para a questão da poluição e de andar de bicicleta em lugares poluídos, daí a epidemiologia tem uma resposta. Tem uma revisão sistemática da literatura que mostra que só a partir de 90 microgramas de PM2,5 é que começa a ter malefício pela poluição do ar. Quer dizer, pode bicicletear em cidade razoavelmente poluída, que ainda o benefício é melhor, exceto se tiver muito risco de acidente. Então, tem que ver o contexto, porque o risco de acidente é muito diferente para as cidades do mundo. Tem uns papers do pessoal de Cambridge que fez isso. Mas a resposta, eu acho que qualquer lugar tem solução. Depende a forma de trabalho que se tem com os atores locais. E eu acho que daí se pode aprender também gente que trabalha em ciências sociais com mudança social. Tem muito trabalho interessante com legal empowerment. Tem outras coisas que tem pessoas que fazem que eu acho que a gente pode tomar emprestado alguns elementos para usar dentro da nossa estratégia de saúde global urbana. Dora, muito obrigado. Se a gente deixasse, a gente ia passar a noite aqui, né? Mas tu também tem que descansar. Obrigado pela excelente conferência, pelas discussões muito proveitosas que tu provocas. Mas amanhã a gente vai ter um dia bom aqui a partir das 8h30 da manhã. Aproveito para convidar a ti e a todos, subir na cobertura, que tem um coquetel aguardando vocês. Muito obrigado. Uma salva de palmas para o professor Dora.